E agora vamos falar sobre um assunto que é sério e precisa ser falado e que também salva vidas, né? Que é o assédio moral no trabalho. O assunto é importante, gente, pois as relações ali entre chefes e empregados muitas vezes é delicada. E se cada um não sabe qual é o seu papel nessa relação, o que era para ser prazeroso acaba virando um tormento. Lembrando sempre, né, que é no trabalho que muitas vezes a gente passa a maior parte do nosso dia e da nossa vida. E que tornar esse ambiente saudável depende de todos nós. Então, para falar sobre esse assunto, eu recebo a advogada Ingrid Argenta, que já me falou que está há 10 anos aí trabalhando no direito, fazendo direito trabalhista. Boa tarde. Boa tarde. Então, esse assunto que estávamos já dando uma pincelada aqui anteriormente, o direito do trabalho ele visa algumas garantias inicialmente, antes da gente adentrar a fundo já nesse assédio. Até porque o assédio é triste quando a gente fala. E quando a gente fala do direito do trabalho, nós não podemos falar dele só em questões tristes, porque é uma garantia. Quando ele foi pensado lá atrás, era para ser uma coisa, uma garantia e que a gente talvez usasse, não usasse tanto, como a gente tem usado a cada dia mais. Natural. Estamos passando por pandemia, globalização, tudo mudando, a gente se adequando às diferenças, não é? E com isso, o direito do trabalho também vem passando por mutação constante para se adequar a essas mudanças que a gente vem sofrendo. Sobre o assédio em si, né? Tu falou que está há 10 anos já. É um assunto que agora parece, com a pandemia, com o home office, com as relações de trabalho, parece que explodiu? Explodiu. Explodiu também pelo fato de que é antigo e as práticas antigas, em algum momento, elas devem perder força. Com as inovações dos meios eletrônicos também, a forma de você configurar um assédio tem ficado, não digo mais simples e mais fácil, mas o trabalhador tem tido acesso a essas provas, que antigamente, muito velado, não tinha esse contato, né? Hoje, o aparelho de celular, ele tem auxiliado muito as próprias mensagens de WhatsApp, áudios, vídeos, mensagens de e-mail que são trocadas de forma rápida, fazem com que o trabalhador possa comprovar a prática de assédio que vem sofrendo. Entendi. E quando a gente fala em assédio moral, muita gente não sabe o que é. O que configura um assédio moral no trabalho? O assédio moral, ele é muito amplo, mas o mais comum que a legislação vem trabalhando, que a própria doutrina trabalha muito, o assédio moral ele se configura por uma prática constante, contínua, de sofrimento, de desmerecimento, de falta de respeito, de piadas, de brincadeiras que para o colega ele não faz questão de ouvir, aqueles apelidos indesejados ou desejados, mas que a pessoa não gosta. Então, ser chamado de baixinho, de isso ou de aquilo. Entendi. Vários comentários desnecessários. E às vezes pode ser, não, mas é só uma brincadeira. Quando você reclama e diz que não gosta, é uma brincadeira, eu tô fazendo isso porque eu gosto de ti. Se me afeta, é igual a piada, né? Se você faz uma piada, um comentário e a pessoa não gosta, quer dizer que não é para fazer. Não é para fazer. Da mesma forma que o assédio, ele pode se configurar pela cobrança excessiva, o método de cobrança, as mensagens a todo tempo, você interferir o tempo inteiro no trabalho da pessoa, exigir que ela cumpra metas absurdas que ela não está dentro do tempo, dentro da jornada de trabalho dela para que ela possa cumprir. Então, o assédio, ele sempre é necessário ser avaliado, no caso concreto, 1 a 1. Entendi. Né? Não dá para colocar num balaio e falar tudo isso é assédio. Ou não é assédio. Entendi. Aí muita gente, às vezes, não, eu acho que aquilo que a pessoa falou o que não é esse assédio moral e que as pessoas muitas vezes confundem. Sim. Então, o que é muito difícil a gente falar de uma forma ampla o que não é, porque isso desenvolve de acordo com cada questão prática. Sempre precisa de uma análise detalhada. Mas o que não é de forma ampla e simples? Agregar uma função. Eu faço uma determinada função e me agregaram mais uma função. Entendi. Que eu não vou receber por isso. Que eu não vou receber por isso. Se está dentro da minha possibilidade, do meu contrato de trabalho, ele não se transforma em uma prática de assédio. Diferente de, eu sou a apresentadora, vamos usar como exemplo. Sou apresentadora e aí querem que eu vá fazer a parte de jardinagem. Entendi. Isso já caracteriza um assédio, pois destoa totalmente da tua contratação e do que é a tua expertise de trabalho. Sim. Então, o assédio, ele vem muito nesse sentido. A gente pode sofrer o assédio
tanto com essas brincadeiras, essas piadas, tanto na modalidade de eu sou um bom profissional, eu sei trabalhar, eu sei fazer, e isso incomoda a minha chefia. Entendi. O que a gente faz? A gente tenta achatar essa pessoa. E a gente desmotiva, a gente diz que o trabalho dele não é bom, que ele não sabe trabalhar, e vai construindo para ele uma falsa verdade de que ele não é bom, levando isso ao adoecimento, levando o trabalhador à desmotivação, muitos afastamentos previdenciários em razão disso. Eu imagino que deve ser uma sensação horrível, eu, graças a Deus, nunca senti, que é você acordar e falar: ai, meu Deus, lá vou eu para mais um dia de trabalho. Imagino que tu deve ouvir isso, né? Que isso deve acontecer muito. Uma outra coisa que eu quero ver com relação ao home office agora, né? Muita gente, com a chegada da pandemia, foi trabalhar em home office. E aí eu imagino que, tá trabalhando em casa, então eu posso mandar mensagem a hora que eu quiser, eu posso mandar e-mail a hora que eu quiser, trabalhando ou não trabalhando. Não, só pode ser na hora do contrato de trabalho? Exatamente. O contrato de trabalho, ele permaneceu, ele não mudou em decorrência da pandemia. Fomos para casa trabalhar home office, montamos o nosso estúdio de trabalho em casa e vamos cumprir a nossa jornada de trabalho. O que a CLT fala referente a isso? Podemos fazer até 2 horas extras a mais, salvo alguma exceção de algum sindicato, alguma negociação coletiva que aumente essa possibilidade de horas extras. Eu vou fazer a minha carga de 7 horas, ou 8 horas, ou 6 horas, podendo fazer até 2 horas a mais. Tenho que fazer o meu intervalo. O pessoal de casa precisa atentar para isso, o trabalhador tem que atentar. Eu estou em casa, mas eu não estou de férias, eu estou trabalhando. Então, o meu intervalo de 1 hora, ou de 2, ou de 15 minutos, eu tenho que fazer. Então, faz o teu intervalo, descansa, retoma, faz a tua jornada e encerra. Esse intervalo, ele é compensável depois? Não. O intervalo não é compensável depois. Você tira essa 1 hora, é 1 hora, e depois você não compensa. Você encerra às 18, por exemplo, encerrou às 18. Entendi. Se não se compensar, vai se tornar 1 hora extra lá no final. Entendi. A gente recebeu uma questão bem importante aqui sobre um assédio que aconteceu num posto de saúde. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder agora para a pessoa que mandou, tá? Mas eu vou conversar aqui com a doutora Ingra e a gente vai responder. Para a gente finalizar, para as pessoas que estão passando por assédio moral, qual é o seu conselho? O meu conselho, inicialmente, se documentar, guardar as provas necessárias, procurar a supervisão do empregador, em alguns casos procurar a delegacia de polícia, buscar auxílio ao seu sindicato da sua categoria, auxílio de advogados, pessoas capacitadas na área do direito que possam lhe auxiliar, porque em última circunstância vai demandar numa ação judicial. Mas, antes disso, busca internamente com o seu empregador, sindicato e Ministério Público do Trabalho. Doutora, muito obrigada.